Infelizmente, nos últimos dias, nós temos ouvido e visto a respeito de guerras. Nós temos ouvido e visto a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia, e nós temos prestado atenção, nós temos orado, nós temos nos alarmado, nós temos visto coisas que não costumávamos a ver. Até mesmo procuramos entender o que está acontecendo, procuramos nos informar a respeito de tudo aquilo que se passa na Europa. Mas é estranho nós pensarmos somente agora no que é uma guerra. Afinal, existem pelo menos mais de 20 conflitos armados que acontecem em tantas outras partes do mundo nesse exato momento. Se nós pensarmos num país como o México, existe conflito armado entre guerrilhas, entre cartéis de drogas por conta de uma região e pessoas sofrem ali, igrejas sofrem ali. Existem guerras que acontecem guerras civis que acontecem na África rotineiramente e nós sabemos disso. Pessoas sofrem ali, a igreja sofre ali. Terroristas rotineiramente atacam igrejas de nossos irmãos no Oriente Médio. Missionários são perseguidos, zonas de guerra são instaladas em todo o mundo. Mas eu acredito que existe uma razão de nós prestarmos tanta atenção na guerra que surgiu nos últimos dias. Afinal, talvez tragamos à memória que um dos países envolvidos tem um grande potencial militar comparado a pouquíssimos outros neste mundo. E nós nos lembramos de toda a ameaça que surgiu nas décadas de 60, 70, 80 a respeito da possibilidade de guerras nucleares. E nós trazemos isso à memória, e isso nos causa pavor, e isso nos causa medo. Talvez olhamos para a disparidade entre os países, sabendo que um é muito mais poderoso que o outro, e sabendo que um pode adentrar o outro com muito mais facilidade, apesar de toda a resistência e bravura que esse país menor pode oferecer. Mas, meus irmãos, as guerras sempre existiram. E as guerras sempre revelaram aquilo que o ser humano tem de pior. E nós encontramos isso desde os primeiros capítulos da Bíblia, porque nós olhamos para o quarto capítulo e nós encontramos guerra entre irmãos. Nós encontramos, avançando na Bíblia, guerra entre povos. E tudo isso nos lembra do seguinte: existe um inimigo, e eu espero que ele não seja o nosso, que é muito mais poderoso do que qualquer inimigo. Esse texto do capítulo 2 nos mostra o próprio Senhor como inimigo de um povo. E se nós olhamos com temor para tudo o que acontece no mundo, para as artilharias pesadas, para os tanques de guerra, para a possibilidade de armas nucleares, existe alguém que é muito mais poderoso. E nós temos que tomar cuidado para nesse último dia que nós lemos aqui no capítulo 2, nós não nos encontrarmos na posição de inimigos dele.